Todo concurseiro precisa dominar o assunto desta aula e eu vou te ensinar como. Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. A aula de hoje é sobre orações adjetivas e eu vou mostrar para você o que você precisa saber para resolver e acertar as questões desse assunto na sua prova. Eu vou começar aqui com duas frases. Sinto saudade dos meus primos que moram em Minas. Segunda frase. Sinto saudade dos meus primos que moram em Minas. Professora, mas é a mesma frase, por que você falou duas frases? Não são a mesma coisa, são duas frases diferentes e eu vou provar. Não é só por causa da vírgula. Muda não só a vírgula, mas muda também o sentido e a classificação dessas orações. Então veja, sinto saudade dos meus primos, vírgula, que moram em Minas. Essa frase tem um sentido. A frase de baixo, sem a vírgula, tem outro sentido. Vamos ver aqui essa questão que eu coloquei, que é uma questão de aquecimento, e depois a gente vai resolver uma questão da banca Sebrasp, tá? A retirada da vírgula altera o sentido do trecho e prejudica a correção gramatical. Coloquei aqui uma questão bem no estilo Sebrasp para aquecer mesmo. Então veja, a retirada da vírgula altera o sentido do trecho. Eu já dei spoiler que altera, então vamos ver por quê. Sinto saudade dos meus primos, vírgula, que moram em Minas Gerais. Nesse caso aqui, todos os meus primos, todos os meus primos moram em Minas. Todos eles. Na segunda frase, sinto saudade dos meus primos que moram em Minas. Aqui, alguns primos moram em Minas, nem todos. Se a gente fala com o ritmo, né? Se a gente dá a pausa que a vírgula sugere ou retira a pausa, já fica claro, mas eu vou explicar também gramaticalmente, mas perceba no ritmo da minha fala. Sinto saudade dos meus primos que moram em Minas. Aqui, todos os meus primos moram em Minas e eu sinto saudade deles. Agora veja o ritmo da segunda frase. Sinto saudade dos meus primos que moram em Minas. Veja que sem a pausa, eu quero dizer que eu tenho vários primos. Alguns deles moram em Minas e eu sinto saudade destes, dos que moram em Minas. Agora, sim, então, sim, altera a retirada da vírgula, altera o sentido do trecho. Isso não há dúvidas. Agora a gente vai ver se prejudica a correção gramatical. Que moram em Minas. Aqui nós estamos diante de uma oração subordinada adjetiva explicativa, porque eu estou explicando. Os meus primos moram em Minas. Eu trago uma explicação sobre os meus primos. Eles moram em Minas. E aqui nós temos uma oração subordinada adjetiva restritiva. Por que restritiva? De todos os meus primos, eu vou restringir, ou seja, eu vou falar apenas sobre aqueles que moram em Minas. Por isso, essa oração ela é classificada como restritiva, porque eu vou restringir, vou falar apenas sobre os que moram em Minas, tá? Então, a retirada da vírgula altera o sentido do trecho? Sim, altera. Prejudica a correção gramatical? O que eu quero dizer com isso? O trecho ele fica errado se eu tirar a vírgula? Não, não fica errado. Porque a oração, ela muda a classificação. Então, altera-se a classificação sintática, mas não prejudica a correção gramatical porque as duas frases estão corretas. E aí a frase que eu preciso utilizar depende do sentido que eu quero empregar. Mas se uma frase está certa e a outra está errada, não é isso, porque não prejudica a correção gramatical, as duas frases estão corretas, com vírgula e sem vírgula. Então, essa afirmação aqui está
errada. Metade dela está certa, sim, altera o sentido, a retirada da vírgula, mas não prejudica a correção gramatical. Portanto, essa afirmação toda aqui é uma afirmação errada. Esse tipo de questão de item cai muito na banca Sebrasp. Professora, tô confuso, porque eu não lembro mais que esse negócio de oração principal, oração subordinada, adjetiva, explicativa, restritiva, tem também as subordinadas substantivas, adverbiais. Eu faço uma confusão com isso na minha cabeça e eu preciso estudar língua portuguesa desde o básico, assim, não tenho base, não sei nada, não sabe nada, então você precisa do curso Português Completo, é o meu curso do básico ao avançado. Quem começa a estudar para concurso geralmente fica perdido, não sabe qual assunto estudar de língua portuguesa, não sabe por onde começar, não sabe nada. Aí às vezes começa a estudar por conta própria, sente que está perdido, sente que não sai do lugar, sente que está estagnado. Por quê? Porque não está estudando da forma correta. Você precisa estudar desde os assuntos mais básicos até os mais avançados na ordem correta. Então, existe uma ordem certa para estudar a língua portuguesa e você precisa seguir essa ordem. O Português Completo, além das videoaulas didáticas e objetivas, tem também muito material de apoio com tabelinhas, as minhas tabelinhas famosas, exclusivas, são ótimas para resumir o conteúdo, são ótimas para fazer aquela revisão antes da prova. Tem também mais de 1000 questões com gabarito comentado. A gente sabe da importância de resolver a questão e conferir o gabarito, mas não só conferir se você acertou ou se errou, você precisa entender todas as alternativas. E no Português Completo você tem tudo isso para você se preparar para gabaritar a sua prova de língua portuguesa e não só gabaritar a prova de língua portuguesa, né? Porque o que a gente quer? Gabaritar? Não, a gente quer a aprovação, a gente quer a posse e é para isso que o Português Completo prepara você. Agora a gente vai resolver uma questão da banca Sebrasp. Minha banca queridinha adora a banca Sebrasp porque as provas de língua portuguesa são bem elaboradas, são coerentes e se você estuda direitinho para a prova do Sebrasp, você pode gabaritar a prova. Vamos lá. Tem aqui o seguinte trecho. Assim, dentro do apartamento só existem problemas. Entediado, o homem se volta para a varanda, para o mar. Em alguns minutos, houve um movimento de nuvens e de luz. Há manchas verdes, 3 ou 4, perto das ilhas que estão mais nítidas. Parece que se ergueram em um pouco no horizonte. Tem esse trecho aqui. No segundo período do terceiro parágrafo, esse é o terceiro parágrafo, eu retirei apenas esse parágrafo que nos importava para essa questão. O segmento que estão mais nítidas restringe o sentido de ilhas. Agora, se você não estudou as orações subordinadas adjetivas, se você não sabe a diferença das orações subordinadas adjetivas para as explicativas, se você não estudou o período composto, falar assim, que é isso de restringe? Então, você precisa ter estudado antes para resolver essa questão aqui com muita segurança. Vamos lá, vamos entender. Há manchas verdes, 3 ou 4, perto das ilhas que estão mais nítidas. Lembra que lá no meu exemplo dos primos, eu disse que com a vírgula todos os meus primos moravam em Minas e sem a vírgula eu estava falando apenas dos primos que moravam em Minas? Aqui, ó, a mesma coisa. Perto das ilhas que estão mais nítidas. Eu vou até desenhar aqui as ilhas para ficar mais claro. Então, vou desenhar aqui, ó. 1 ilha, 2 ilhas, 3 ilhas. Aí tem mais aqui, ó. Muito bem. E a pessoa está vendo aqui as manchas, né? Nas ilhas, perto das ilhas. Vamos supor que ele só está vendo essas 3 primeiras ilhas aqui. As outras não estão nítidas, só essas estão nítidas. Portanto, há várias ilhas, mas
só essas três aqui estão nítidas, perto das ilhas que estão mais nítidas, apenas essas. O sentido, então, é de restrição, certo? Então, sim, no segundo período do terceiro parágrafo, o segmento que estão mais nítidas restringe o sentido de ilhas. Isso está certo. Eu falei até agora só sobre o sentido, né? Até fiz o desenho aí para ficar mais claro do que é restringir. Agora, sintaticamente, eu vou falar o seguinte. Quando a gente tem... Por que eu deixo por último para falar sobre a vírgula? Porque eu não gosto que os alunos decorem que com vírgula explica e sem vírgula restringe. Porque às vezes o candidato decora assim: ah, a adjetiva explicativa é com vírgula e a adjetiva restritiva é sem vírgula. E ele foca nessa decoreba, foca nisso, e não entende nada de orações adjetivas. Ele não consegue diferenciar o sentido, ele não consegue entender o contexto, ele não consegue nada. Por isso que eu deixo para falar sobre a vírgula por último, porque primeiro você precisa entender. Porque se é uma questão um pouco mais complexa, que não exige apenas a classificação, mas que exige que você entenda o sentido ali do trecho, se você só decorou que com vírgula é explicativa e sem vírgula é restritiva, você vai errar essa questão. Então vamos lá, vou dar aqui até um macete. Com vírgula, esse C aqui vai combinar com o C do explicar, tá? Sem vírgula, esse S aqui vai combinar com o S do restringir. Aí é um bizu para você lembrar. Mas saiba que você precisa entender o sentido da restritiva e da explicativa. Por isso, eu comecei com esse exemplo bem didático aqui dos primos que moram em Minas, e com vírgula, né, explicativa, e dos primos que moram em Minas sem vírgula restritiva. Esse é o tipo de questão sobre orações adjetivas que mais cai nos concursos públicos. Você precisa saber resolver esse tipo de questão. Se você está estudando para concurso público, conte aqui para mim nos comentários para qual concurso você está estudando. Espero que você tenha gostado desta aula, que tenha entendido tudinho. Até a próxima. Tchau, tchau. O sentido, então, é de restrição.